Estamos mais uma vez de volta apresentando o Podcresce, o podcast oficial do Cresce Sergipe, e hoje a gente vai falar do ponto mais relevante do sistema, que é a fiscalização, para aquilo que o conselho foi pensado e criado a fim de termos uma sociedade e os profissionais mais atuantes em nosso mercado. Para isso, convidamos aqui Hilton Tavares, o nosso diretor de fiscalização, André Cardoso, nosso presidente, e a ilustre presença de Stephanie Bezerra, ela que é a pedra fundamental do sucesso dessa fiscalização. Trazendo hoje, Hildo, essa preocupação da fiscalização, para a gente deixar claro para a sociedade, para os corretores, o papel do conselho, o papel da fiscalização e a sua relevância no combate do exercício legal da nossa profissão. E você, à frente disso, eu queria que você começasse falando dos desafios, né, e logicamente, dos ganhos que já tivemos aí com esse novo modelo de gestão nosso trazido pelo presidente André Cardoso. Boa tarde a todos, boa tarde, Joe. Gostaria de agradecer primeiramente ao espaço concedido mais uma vez à fiscalização, né? É um espaço importante, sendo a fiscalização, como nós costuma dizer, o coração do conselho. E a fiscalização ela trabalha em cima de três pilares, né? O educativo, o orientativo e o fiscalizatório, tá? Então, dentro desses três pilares, trabalhamos em prol da segurança da sociedade, a segurança dos corretores, de construtoras e de imobiliárias, em todo o contexto, em toda a parte de transações imobiliárias, tá? A gente vem tendo um sucesso muito grande em relação ao nosso trabalho, né? Dos exemplos que nós temos aqui é a quantidade hoje de RIs que nós temos registrados, né? Que no início da nossa gestão, a gente tinha um RI arquivado. E hoje nós temos um total de 110 RIs arquivados. E isso é um número significativo diante do trabalho que a gente vem fazendo, e isso a gente atribui justamente a esse trabalho cansativo, mas ao mesmo tempo compensatório, tá? Que a gente está vendo alguns resultados acontecendo. Não só isso, como também pessoas que não eram corretores de imóveis se cadastrando no conselho, né, se cadastrando, procurando saber informações, como é que faz o curso de corretor, como é que atua, como é que é o trabalho. Então a gente está tendo, não só na capital, como nos interiores, esse feedback da população. Então, pelo que eu entendi, em relação aos RI, que era uma demanda extremamente reativa, né? Havia a necessidade do Cresce procurar, de algum corretor imobiliária solicitar esse RI. Hoje ele é proativo. As próprias incorporadoras, vendo o papel do conselho, têm de maneira proativa trazer esse RI para já protocolar, para já ficar tranquilo em relação a qualquer situação. Positivo. Como todo mundo sabe, quem não sabe, o RI é o registro de incorporação, né? É a identidade do empreendimento. Tudo nasce do RI, tá? Então, como você falou, antigamente a gente não tinha essas pessoas, tanto construtoras, imobiliárias e corretores de imóveis, eles sendo proativos em levar isso para o Cresce. Tinha que estar cobrando, tinha que estar fiscalizando, tinha que estar cansavelmente cobrando isso. E hoje não. Hoje a gente vê as construtoras de forma imediatista mandando o RI para o Cresce, corretores que já foram fiscalizados, assim que recebe o documento, manda para a gente. Então, isso é um trabalho que vem surgindo muito efeito em relação aos arquivamentos do RI. Fantástico. Presidente, e o desafio de trazer essa dinâmica da fiscalização, que ela é regida, ela é regulamentada pelo COFES, e a gente tem uma diversidade muito relevante de cidades, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste. Como foi a dificuldade para a gente poder primeiro atingir os nossos 75 municípios, que essa era a parte mais complexa dentro da fiscalização, e como é que você consegue trazer aí as melhores práticas e adaptar para a nossa realidade, porque a gente sabe que envolve demanda, envolve pessoal, né, envolve recursos. Qual o desafio que você fala em relação a isso? Como é que você está fazendo para a gente ter números tão expressivos? E daqui a pouco eu vou falar os números para vocês. E Stephanie está aqui prontinha para isso. Quero agradecer também aqui, novamente, né? Estamos gravando, nós que fazemos o conselho, somos um dos atores do nosso regional que tem justamente essa demanda. Primeiro, esclarecer, Edju, qual é o papel do Cresce. O Cresce, quando o legislador criou a legislação, que é a Lei 6.530, ele teve como principal objetivo defender a sociedade
a valorização profissional e a fiscalização, ela traz também a valorização profissional. Quando nós combatemos o exercício legal da profissão, isso com certeza valoriza a nossa profissão. E, propriamente dito na sua pergunta, nós assumimos uma gestão, podemos dizer assim, que estava ultrapassada, as ferramentas não eram utilizadas, e nós buscamos primeiro entender como se estava acontecendo, procurar trazer não só os fiscais, os conselheiros, mas sim, como o nosso slogan da gestão, que é o Cresce para Todos, que a sociedade ela participe, porque essas denúncias, quando elas vêm robustas, com provas, isso a fiscalização ela passa a ser muito mais assertiva. Nós saímos ou agimos num levantamento que é feito pela nossa equipe, que é dirigida por Hildo e coordenada por Stephanie Bezerra, que estão aqui conosco, né? Justamente a gente ter essa relação institucional com a sociedade, com as empresas, as construtoras, os corretores, enfim, todo mundo, todo o mercado imobiliário. Que é de suma importância entender que o Cresce está para defender a sociedade. A gente busca ao máximo evitar golpes, algumas ações são desenvolvidas para que, não é punir, é não deixar acontecer. Prevenir, né? Prevenir. A prevenção é melhor, como já diz, né? Remediar. Do que remediar. O ditado popular que todos conhecem bastante. E esse desafio, presidente, de atingir o Estado como um todo, porque a gente sabe que, apesar de ser um Estado pequeno, os nossos recursos, né, na proporção do Conselho, eles são menores. Então, você falou Sim. até de quando surgir uma denúncia, tentar trazer uma prova robusta, algo que facilite o nosso trabalho. Porque imagine eu ter uma denúncia em Canindé de São Francisco, Exato. né? Que é assim, a cidade mais longe aqui nossa. Então, você vai ter que se deslocar até lá, né? Então, tem que mobilizar recursos, gente, pessoa, para uma denúncia que às vezes é algo que nem é questão nossa do Cresce. Às vezes é só uma falta de informação, né, que acredita que cabe o Cresce, às vezes não cabe. Até um caso de polícia, não é nosso. Então, esse desafio a gente entende que é o mais complexo, porque no entendimento da gestão a gente quer atender a todos, a gente quer Sim, acabar com a contravenção, mas esse desafio especificamente, o que é que você acha dele? Esse é o maior desafio, porque quando a gente envolve fiscalização, as pessoas sabem que isso envolve também a uma demanda financeira. Então, o Cresce ele trabalha também foi trabalhado para sanear suas despesas, melhorar a sua arrecadação, fazer com que a sociedade e as empresas imobiliárias, os corretores de imóveis acreditassem no nosso trabalho, se somasse a esse desafio. E a gente vem conseguindo, no decorrer do tempo, colocar as finanças em dias, a parte administrativa, que isso impacta na atividade fim do conselho, que é fiscalização. Porque se a gente não tiver recurso, pode ter certeza que também a fiscalização ela fica deficiente. E a gente vem conseguindo isso, vem investindo, comprando computadores, a gente qualificando os profissionais, investindo, não é só a parte salarial, são em cursos, são em treinamentos. Então, através de um planejamento estratégico desenvolvido pela Diretoria de Fiscalização, com participação de todos do setor. É importante a fiscalização ela está aqui, seja do diretor, do coordenador, mas das agentes fiscais, Cíntia, Verônica, que compõem nossa equipe de fiscalização, eles se reúnem e eles fazem um planejamento, nos apresenta, e aí eu também entro nesse planejamento estratégico para que dentro da possibilidade a gente consiga cobrir os 75 municípios. Mas nem sempre a gente consegue 100%, porque existe entre uma fiscalização rotineira e uma apuração de denúncia, que a gente já fez todo um levantamento, a gente atende primeiro a denúncia, porque é uma coisa que já está acontecendo. A rotineira, às vezes a gente passa para verificar se existe, então se a gente faz essa opção, como a gente sempre fala, denúncia, ela tem prioridade. Ao invés de no dia de só ir ao município, como você falou, em Canindé de São Francisco, que é a mais de 200 quilômetros aqui da capital, para fazer um simples levantamento de campo. Não.
A gente procura focar nas denúncias. E esse Inclusive, número de denúncias aumentou significativamente, viu? inclusive o aumento de delegados, né, feito por nossa gestão, foi com esse intuito deles poderem estar ajudando a gente nessa análise das denúncias, né? Para que Sim, possam eles. tanto sanar como ajudar a gente, aí, como se fosse um agente fiscalizador nosso ali naquela região, né? O delegado ele é um representante do CRES, ele é que vive ali diretamente no município, conhece o dia a dia, ele é que tem as informações mais precisas e ele é um braço do Cresce que vem trazer essas informações. Mas não é também só a gente ter o delegado. Nós adotamos uma postura diferente nas nomeações. A minha frequência está sendo um pouco também maior no interior para conceder entrevistas em emissoras de rádio. A gente tem um debate com os órgãos municipais, seja na Câmara, seja em prefeituras. Justamente a ideia do Cresce-Agip, dessa gestão, é ter uma relação institucional com o poder público, com incorporadoras, construtoras, empresas imobiliárias, enfim, todos os atores do mercado imobiliário, para que juntos possamos desenvolver um trabalho em prol da sociedade. Agora, Stephanie, é a pergunta de milhões. A gente sabe a complexidade de poder estar fazendo esse trabalho e eu queria que você trouxesse para a gente eh, situações práticas, porque a gente sabe que você, junto com as agentes que estão lá no dia a dia, que pega o carro da fiscalização, vai até a denúncia, né? Vocês de fato que sabem a dificuldade do dia a dia, que foge muito do nosso planejamento, né? A gente Isso. planeja, mas aí você chega lá, o cidadão, na maioria das vezes, hoje ele sabe mais um pouco devido ao papel da nossa gestão em deixar claro, né, os riscos de você atuar como o contraventor, de você intermediar um produto sem ser corretor, né? Intermediar o imóvel. Mas alguns ainda não sabem. Então, quando você chega lá, mulher, né, já tem essa questão, sexo mais frágil, a turma olha assim, você chega lá para atuar, para fiscalizar qual a dificuldade que você tem, né, e quando é que você leva a Rildo, porque, né, Rildo desse tamanho ajuda, né? Planejamento prévio, né? Boa tarde a todos. Um prazer de eu estar com vocês aqui, com o meu presidente, nosso diretor de fiscalização, e poder falar um pouco da atividade operacional, né, em relação à fiscalização. Bom, como eu falei, planejamento prévio, porque primeiro tudo se dá a partir da denúncia, né? Eu tenho que fazer primeiro um filtro, se aquela denúncia que eu estou recebendo realmente cabe, é um deslocamento, uma mudança de um planejamento de uma viagem que já está programada, para aí sim, a partir daí, com os indícios suficientes, a gente partir para uma ação, por exemplo, no interior, que é algo que mais trabalhoso, como você mesmo falou, né? Então, a importância da denúncia robusta que o presidente falou, né? A gente Justamente. precisa fazer uma denúncia robusta. Fica só, atenção, vocês, corretores, sociedade. Muitas vezes fica só aquele papo de corredor de imobiliária, papo de cafezinho, e não traz essa denúncia, né, Rildo, pra gente. Então, pessoal, vamos ajudar o Cresce Sergipe a combater os O infratores e Edjô, facilitar o trabalho de Stephanie, né? na realidade, o corretor de imóveis ele tem por obrigação de, quando ele detecta alguma situação de irregularidade, isso está previsto no nosso código de ética, que ele informe a fiscalização. Ele não precisa se identificar, mas ele é obrigado, pelo nosso código de ética profissional, a denunciar. Não adianta ficar só de, como você falou, de corredor. Ele pega as informações e passa para a fiscalização e pede o sigilo. Então, quando Stephanie recebe uma denúncia robusta, né, Stephanie? Como é que você faz? Conta aí pra gente Então, às entender. vezes não é nem robusta, né? Mas pelo tempo a gente já tem trabalho e expertise, a gente já consegue pegar muita coisa. A gente faz uma avaliação prévia, né? A gente faz uma apuração prévia. Assim que eu recebo, eu vou filtrar, passo para a agente fiscal e ela vai ficar incumbida de verificar aquela situação. Conseguindo os indícios necessários, aí sim a gente parte para as outras etapas. Se for viagem, a gente passa para viagem. Se for um contato telefônico, inicialmente a gente entra em contato. A gente tenta em todas as formas, todos os meios de primeiro contactar essa pessoa. Se for interior e aquela pessoa ou a suspeita do exercício legal for numa cidade que não esteja no planejamento, a gente tem que flexibilizar, viabilizar nosso planejamento para que a gente possa atender essa demanda que é prioridade, né?
Menos um contraventor. Menos um contraventor. E a gente está falando, né, presidente, só de contraventor que precisa, até para quem está assistindo a gente, ter uma visão melhor. Existe a contravenção, que é vamos dizer assim, o ápice da infração, né? E existe também os nossos corretores inscritos, que muitas vezes, por falta de conhecimento, também praticam algumas penalidades, né? Você podia explicar um pouco mais, dar um exemplo para a gente, Stephanie, assim, de uma coisa simples, que é corriqueira, que a gente tem que estar atuando de maneira educativa o tempo todo para poder melhorar. Aproveitar essa deixa que você falou educativo, né? Essa é uma das nossos princípios agora também de trabalho, na nossa gestão, na gestão do presidente André, que é a primeira questão pedagógica educativa, né? Para depois você chegar a passar uma infração, e se for o caso, depois que vai haver a punição. Mas isso se aplica, é até uma dúvida minha, isso se aplica só para o corretor educativo ou contraventor a gente não tem educação, já vai... Não, o contraventor, ele vai ter, se ele quiser, a oportunidade de apresentar a defesa dele. É aberto um procedimento lá interno para ser enviado ao Ministério Público. Até pelo direito de defesa dele, Isso. que, né? Então, para o Que é um contraventor direito. não há educação, até porque ele não está no mesmo patamar de um corretor devidamente registrado no Escrito. seu conselho, né? Exatamente. É injusto. A educação para o contraventor é fazer a autuação e encaminhar para o Ministério Público. Que às vezes, E ele vai se defender. pegar o gancho rapidinho aqui de Stephanie, de Jô, que às vezes o que é que ocorre também? A contravenção, que você não basta ter um curso de TTI, você tem que estar credenciado junto ao CRES Sergipe. Em algumas situações, a fiscalização detecta que aquela pessoa possui o curso de TTI ou está finalizando um estágio, Tem até diploma, às vezes. às vezes tem até diploma, né, Stephanie? Mas não se credencia junto ao regional. Por isso que nós temos agora uma campanha que só é corretor de imóveis quem tem CRES. Tem cresce. Mas pode A continuar. partir do momento, Edil, que ele recebe a numeração do CRES, ele é autorizado a trabalhar, tá? Isso a gente está fazendo através do ad referendo que o presidente concretizou junto a essa gestão, né? Que não existia, na verdade, teria que passar pela plenária para receber a Isso. carteira, para começar a trabalhar. Então, vimos essa necessidade da pessoa começar a trabalhar, Poder acelerar para esse poder acelerar o processo, né? processo, Então não justamente. justifica trabalhar antes, a Não, gente faz de tudo para justamente. acelerar. A gente já está começando a acelerar para ele trabalhar de forma registrada, tá? De forma credenciada. Então não tem porquê dizer, não, o CRES não está antecipando, não está facilitando para a gente está facilitando para que se antecipe a numeração dele para que ele comece a trabalhar, tá? Isso não existia, começou a existir agora. Então, assim, o corretor tem que estar devidamente credenciado para começar a trabalhar. Como você falou dos contraventores, ele recebe, Hildon, uma comunicação, uma parte educativa, recebe, no dia que ele vai fazer a infração. Porque, na verdade, a gente não tem como pegar os infratores, colocar numa sala e fazer uma reunião. E vocês não podem fazer isso, nem aquilo, nem isso. Não. A gente, infelizmente, só pega eles no momento de uma denúncia, né? No momento que ele está fazendo a infração. Então, a gente vai fazer aquela parte educativa com ele naquele momento. Depois, cabe a ele seguir o certo ou não. E a gente só consegue divulgar isso através do conselho e no entendimento dos parceiros, das empresas imobiliárias, dos corretores, Justamente. entenderem que eles são agentes multiplicadores disso. Então, eles precisam também deixar claro isso, para quando cidadãos comuns acharem que pode fazer essa intermediação, a gente poder combater isso para que não chegue nenhuma infração ao ponto dele ter um auto, né? Mas, Stephanie, qual assim aquele sucesso que você já sabe? Eu vou encontrar isso. Qual os maiores erros que você encontra, as Pronto. maiores infrações que você encontra no dia a dia Em durante a relação fiscalização? à categoria, né? A categoria. Vou lhe falar uma infração, inclusive, que atrapalha até a atividade da fiscalização, que é quando o corretor ele não coloca o número do CRES dele na solicitação Nos dos anúncios. Justamente. Anúncios errados, que o corretor está vendendo um imóvel que não existe o RI ainda, né? Isso também é muito corriqueiro. E a gente acabou de falar aqui que o RI é uma identidade do empreendimento. Então, precisa primeiro ter identidade para saber que o imóvel existe, o empreendimento existe, para depois começar a vender. Coisa que corretores estão fazendo antes de sair do RI. São coisas assim básicas que já estão previstas na lei. O que acontece quando o corretor, por exemplo, ele deixa de anunciar sem número de inscrição? Primeiro que ele não se apresenta à sociedade como corretor. Então já está sendo um aspecto negativo para eles, porque só é corretor Quem tem quem tem CRES. CRES. Sim, Se o cresce. cara não tem CRES,
Ele já Ele não é corretor. já pode não ser corretor. Então, ele já não está dando credibilidade à própria profissão dele, que é demonstrar à sociedade que ele é corretor. Segundo, que quando a gente recebe esse tipo de denúncia, a fiscalização já perde tempo fiscalizando, apurando, e no final você vai constatar que a pessoa é corretora. Então, eu deixei de demandar tempo para fiscalizar um inscrito, um não registrado, para simplesmente depois descobrir que aquele cidadão é um corretor, que só não colocou o número do CRES. Então, esses dois fatores aí atrapalham. É o que gera mais, né? E É. precisa ser fiscalizado, porque Precisa até que eu ser. descubra que ele tem a Cresce, Justamente. eu vou ter que fazer diversas, Apuração, né? diversas apurações ali, descobrir quem é a pessoa, que se for na rede social, quem é o dono daquele perfil, quem é o nome para poder achar esse Cresce dele. Então, corretor de imóveis que assiste a gente, não esqueça. Só é corretor quem tem Cresce, e o seu Cresce divulgue, fale. Seu Cresce é a sua credencial, traz credibilidade. Você é associado ao melhor regional do Brasil. Viu? E Os eu, outros que me eu perdoem. costumo falar até para os corretores, quando você deixa de colocar o número do CRES, você está se comparando a um contraventor. Porque jamais o contraventor ele vai poder anunciar um número do CRES, se não for assim, falso, que às vezes coloca um número falso mesmo, se ele não for corretor. E o número do Cresce é tão relevante, presidente, que a gente morre com ele, né? Com certeza, ele é sempre uma ordem crescente. O meu Cresce é um 925. Entregou a idade. Ninguém mais irá ter esse número do Cresce como o seu, como o de Rildo. Enfim. E às vezes Stephanie falando de anunciar sem mencionar o número do Cresce, ele é obrigatório fazer isso. Na nossa solenidade de juramento, de entrega da cédula de identidade, nós fazemos uma mini palestra, damos boas-vindas, e essa é uma das informações que a gente leva aos novos corretores que estão ingressando no mercado imobiliário. São, a gente chama assim, uns 10 mandamentos, e um dos 10 mandamentos é esse, que é obrigatório mencionar o número do Cresce em um anúncio, ou quando você se refere como um corretor de um perfil de uma rede social, por exemplo. André Cardoso, corretor de imóveis. Então, obrigatoriamente, eu preciso colocar o número do meu Cresce ali, porque ali vai identificar e vai acontecer, não vai acontecer o que Stephanie falou, que é a fiscalização perder tempo Com quem é inscrito. com quem é que está inscrito, regular, ali tá inscrito, todo simplesmente não regular. está cumprindo uma das regras. E Né? o corretor também, quando se apresenta para o seu cliente, quando ele se apresenta para o seu cliente, isso ajuda a gente. Por isso que nós passamos essa informação. Para criar essa cultura do corretor. Toda vez que ele é um cliente novo, ele se apresentar, mandar mostrar sua cédula de identidade profissional, sua certidão de regularidade, para criar essa cultura na sociedade, para, na hora que pensar comprar, vender ou alugar um imóvel, ela exija daquele corretor. Você é corretor? Sou. Cadê o número? Me dê sua cédula de identidade profissional. Deixa eu verificar aqui no site do Cresce Sergipe para saber se você realmente é corretor de imóveis. Então, o corretor ajuda a fiscalização, ele se autoajuda quando você se apresenta se identificando com a cédula de identidade profissional que você é corretor de imóveis. Stephanie, em relação ao contraventor, o que é que você encontra assim de mais? Sempre aquele rapaz, de novo, isso não é possível. A gente né? encontra de tudo, de todos os tipos. De todos os tipos, né? Cada interior tem, às vezes, até uma situação diferente. Teve um mesmo que a gente encontrou no interior, não vou falar o nome, mas o pessoal usava com uma habilidade as redes sociais para fazer anúncio dos imóveis. Ia parar até no exterior, pelo YouTube. Então vendia até o cliente de fora, né? Vendia. E vendia mesmo, que a gente teve até contato com uma pessoa que falou com um desses suspeitos aí, contraventores, para negociar um imóvel. Então, nessa investigação, você chega ao ponto até de fazer um negócio para entender como funciona, para gerar todas as provas, né, robustas, porque, como a gente está falando de um cidadão que não é inscrito, não compete ao Cresce Julgar, fazer né? nada a não ser denunciá-lo, né? Que é o que a gente pode fazer, mas tem que encaminhar para o poder público aí, para o judiciário, para ele poder resolver. Então precisa, até para não retornar para a gente, né, presidente? Isso é um fato importante, Rildo. Você até deve se debruçar sobre isso, que muitas vezes a gente precisa desse cuidado, porque pode se voltar contra a gente, contra o conselho. Então a gente tem um cuidado com o conselho com isso, para não gerar essa demanda para o conselho, porque a gente está aqui para fiscalizar e defender os inscritos, né? Então, se a gente atuar de maneira errônea, né, diante de uma situação onde a pessoa poderia
vendeu o imóvel dela lá, né? Juridicamente eu não consigo explicar para vocês, mas se de repente a gente atuar a pessoa de maneira errada, isso acaba sobrando para a gente, né, Rildo? Então esse cuidado ele é muito relevante de como a gente vai fazer isso. A gente tem um cuidado, se principalmente nesse sentido, é tanto que um processo ele corre um rito, tá? Então nasce de uma denúncia, né? A gente vai apurar, tem o setor jurídico, tem o setor juntar as duas pessoas para fazer um acordo. Então, assim, há todo Conciliação, né? justamente para ver se entra num acordo, então segue um rito, não é uma coisa que você faz hoje e já termina amanhã, tá? Então, muitas pessoas até reclamam, porque devia ser uma coisa rápida, mas não é assim. A gente também é um conselho, mas a gente pode ser também punido por coisas erradas que a gente consiga fazer com uma pessoa, né? Com o corretor, com uma contraventor, seja com quem for. Até porque enquanto não se prova, todo mundo é Exato. inocente. É né? inocente, até que se prove o contrário, entendeu? Então, se realmente se segue um rito. E esse tipo de atuação já começa com o nosso procedimento, né? Operacional. Por exemplo, a gente não pode se passar por cliente para tentar angariar informações do terceiro, mesmo sabendo que ele está atuando, com a suspeita que ele está atuando na contravenção. A gente se identifica. Ligamos, nos identificamos como profissionais de fiscalização, queremos conversar com a pessoa. Se a gente vê que está inseguro, previamente a gente já manda um ofício à Polícia Militar. Todas as viagens de apuração de denúncia já manda Que, por previamente. sinal, foi adotado nessa gestão, né, Stephanie? Sim. A gente se apoia, agradece até a Polícia Militar do Estado de Sergipe. Então não basta E só é ao o Rildo, né? Ministério Público também. Não basta só Rildo, né? Vai lá, Porque Rildo, Rildo é também. grande. Você está assistindo, a gente tá vendo o Rildo sentado aqui, mas dá um segurança bom. Dá um segurança Eu bom. tenho ido também nessas diligências, não vou em todas, não consigo ir em todas, mas em algumas eu gosto sim de participar, justamente não só para a questão, porque assim, nós temos 3 fiscais mulheres, né? Então, queira ou não queira, fica um pouco vulnerável, tá? Com Mas certeza. além da segurança, né, a gente também conversa com as pessoas que a gente encontra nas denúncias, em interiores, em estandes de vendas, em construtoras, na rua, seja o que for, justamente para reforçar a orientação, tá? Enquanto as meninas estão trabalhando em relação à atuação, ao preenchimento dos formulários, a gente está conversando com os corretores, justamente para fazer a parte da orientação, tá? Então, também, não só a segurança faz parte só da segurança, né? É porque são 3 mulheres, tem que ter muito cuidado com elas, são especiais. Com certeza. Ô, Stephanie, eu queria que você falasse um pouco do retrato da fiscalização nesse momento, sobre os números. A nossa assessora de comunicação, Tainá, me passou uns números aqui, mas é muito número. Eu acho que você vai saber melhor que em 2025 a gente teve quase 1.600 documentos emitidos, né? Para quem não sabe, esses documentos são alguns autos que podem ser de infração, constatação. Queria que você explicasse mais para quem assiste a gente o que significa cada um, porque eu já vi corretores receber um auto de infração e achar que perdi meu Cresce, me ajuda, liga pra gente, a presidência, calma, pai, isso é um trabalho rotineiro da fiscalização e ela tá só lhe sinalizando algo que você pode corrigir. Então eu queria que você falasse um pouco dos números e até separasse, né, esse conceito jurídico aí dos autos, para que quem assiste a gente entenda, né, e se você puder dar exemplo, até importante para a gente ser mais didático para quem assiste a gente. Pronto. Nós temos 3 tipos de documentos que é gerado pela fiscalização no momento fiscalizatório, na verdade, que é a constatação, a infração, a notificação. A infração, ela não vem sendo mais um documento muito aplicado, porque a gente está optando por primeiro notificar o corretor, se ele cometeu alguma infração, notificar para que ele tenha tempo de se regularizar, e aí sim, se ele não atender, aí sim cabe uma infração, porque o que pode gerar um processo administrativo é uma infração. Uma infração. Isso. E o demais são constatações. A constatação é um documento que a gente constata a O situação. nome já diz, né? Pode estar regular ou não. Ou não. A gente Então, constata. mesmo você estando regular, é feito ali, sendo fiscalizado, é feito um auto de constatação dizendo, por exemplo, André Cardoso, corretor de imóveis Cresce tal, está regular com o conselho. Aí comprova ali, estou resumindo aqui, viu? Comprova que a fiscalização esteve, que fiscalizou aquele profissional e está constatando a regularidade daquele corretor de Ou imóveis. seja, um auto de constatação para você, corretor de imóveis, empresa imobiliária que anda
correto, né, presidente? Vamos chamar assim, é um troféu, né, presidente? Se estiver regular, Se né? tiver regular, é um troféu. Tem um auto de tiver. constatação aqui. Se não tiver, um né? abacaxi. Se não tiver um abacaxi, né, Hilda? Aí vai ser descascado. Então, ano passado, foram quase 1.060 documentos lavados pela fiscalização. Para você ter noção, apenas 67 documentos foram de infração. Mais de 300 foram só notificação. Só notificação. A notificação que dá Então a gente deu, o Cresce Sergipe deu 300 oportunidades para que os nossos inscritos pudessem regularizar, né? E sempre com aquela calma, né, Stefano? Rio é desse tamanho aqui, mas a gente liga para ele para ter uma dúvida. Rio, disso daquele. Não, rapaz, calma, faça assim e tal. E esse papel é importante para a gente. A gente não quer, né, Rio? Os autos de infração era zero. Zero. Né? Aí é um sonho, né? É um sonho. Não dá para fazer. Por É, enquanto. eu tive até, você falou agora, eu tive até uma pessoa que me ligou hoje à tarde, foi pela manhã, né, me falando, foi até um delegado, me falando que aconteceu isso com a cliente, aquela coisa toda, e eu expliquei como fazer o procedimento, né, que além de presencial, você pode fazer a nível dele pelo site do Pelo próprio site. CRES, né, e se identificando ou não, mas como ela não tinha poder de manuseio em relação a computador, esse tipo de Entendi. coisa, ela preferiu ir de forma presencial, até o né? conselho. Então, assim, nós estamos aqui para ajudar, orientar, e nossa função não é multar, nossa função não é perseguir, tá? Ninguém, de forma alguma. A gente primeiro orienta, mas não significa dizer que por orientar, a pessoa que seja um reincidente vai se deixar passar novamente uma coisa que ele tenha feito de errado, tá? Então, é um trabalho que é feito com calma, é feito com precisão, a gente tem a paciência de conversar com as pessoas, mas ao mesmo tempo, a gente também está, se passar também da linha verde, da linha vermelha, né, a gente consegue fazer um ato infracionário. Agora eu vou abusar de Stephanie ainda, presidente, pelo seguinte. Acho que é muito relevante a gente deixar claro para a sociedade quais são os principais motivos que a sociedade cai na mão do contraventor. Porque existe também esse ônus, né? A gente está falando muito por escrito, por contraventor, mas o cidadão que está deixando o seu dinheiro, o seu recurso, né, o seu desejo, a sua vontade. Inclusive, a gente tem situações práticas de terrenos aqui na Grande Aracaju sendo vendido por R$ 5.000 e a gente sabe o que deu. Na verdade, não é sendo vendido, né? Ele não irá comprar por R$ 5.000. Aí a probabilidade grande de ser um fraude, golpe. Isso é um golpe. Então, o que é que você vê mais, Stephanie, do cidadão? Né? Como é que ele pode, inclusive, contrapor isso? Como é que ele pode evitar ao máximo isso? O primeiro exemplo é quando a esmola é demais, o cego desconfia, né? Deveria, A gente né? sabe disso. Mas o que é que você vê no dia a dia que a gente pode estar dizendo para a sociedade, para ela já se antenar aí e fazer como a amiga aqui do Amigo Rio fez, que foi até o conselho fazer uma denúncia? Como é que pode antecipar isso, né? Olha, por incrível que pareça, mesmo nos dias de hoje, com as redes sociais, tecnologia, o que está faltando ainda para essas pessoas que caem nesse tipo de golpe ainda é o conhecimento. Infelizmente, parece que não, mas é. Inclusive com a nossa campanha agora que a gente tem levado nos interiores, a gente tem levado a sociedade, a gente descentraliza a nossa atividade da capital, vai até as sociedades para levar essa informação, esse papel orientativo, de que quem faz a corretagem, ele é registrado no conselho, ele é um profissional registrado. Infelizmente, muitas dessas pessoas que aceitam negociar com quem não é corretor é porque ela não entende ainda que realmente, para aquele cara fazer a negociação do imóvel dela ou vender o imóvel dela, ele tem que ter uma credencial junto ao conselho. Então, a gente enxergou essa necessidade, começamos a fazer esse trabalho agora orientativo nos interiores e já está surtindo muito efeito. Essa também é a 10ª edição, já fizemos, hein? Em diversos interiores. 10ª edição. Através dessas campanhas, as pessoas ligam para a gente para saber até como consultar se a pessoa é corretora ou não. O material que está aqui, nosso material, veja nosso material aí. Chamado dia D, viu? Dia de fiscalização. A nossa campanha é Qual o Seu Cresce, né? Qual o seu Qual o cresce? Seu Cresce. Foi feito, pensado. A gente chamou a Ascom, a ideia foi da agente fiscal Verônica Barreto, 2018. Esse material, que ele é bem didático, bem educativo. Então, começou aí, a gente... Mas só foi colocado em prática 2023. Quase 10 anos por aí. depois. Quase um tempão depois. Quase uma década depois. Mas
essa atividade já leva a informação para aquela sociedade que, infelizmente, não tem esse acesso, que não entende. Por exemplo, o corretor de imóveis ele não é conhecido como um médico, que todo mundo sabe que é médico, ele vai estar num hospital, um advogado, ele vai ser um doutor. E ainda ocorre, né? E ainda ocorre. E ainda ocorre. O exercício E legal. todo mundo quer ser corretor, né? Todo mundo tem conhecimento na cidade, que é blogueiro, que vende alguma coisa, também quer vender imóveis. Quer intermediar, Quer intermediar. né? Quer intermediar. Então, essa campanha, a gente já fez a 10ª edição, presidente. A 10ª edição, ela já foi feita também aqui na Grande Aracaju, Sim. e em outros municípios, os polos, podemos dizer, de cada região, que eles justamente têm como objetivo de conscientizar a sociedade para que na hora que ela pensar em comprar, vender, alugar um imóvel, e ela esteja interessada em contratar uma pessoa para vender, ela se certifique se essa pessoa que se apresenta como suposto corretor, de fato é um corretor de imóveis. E aí passamos através das cartilhas, nós temos banner, são entrevistas em emissoras de rádio, que isso tem uma amplitude maior, né, de jogo. Que esse é o objetivo do Cresce Sergipe, é defender a sociedade contra os não inscritos. Se porventura algum profissional ele vier a cometer algum deslize, ele irá ser penalizado conforme determina a legislação. Essa penalidade ela pode ser leve ou grave. Por isso que às vezes uma penalidade mais leve a gente busca mais orientar. Agora, claro, a gente não pode abrir mão tipo de uma apropriação indébita de valores. Isso aí não tem orientação. A orientação é, de fato, abrir um PAD, um processo administrativo disciplinar, e ele irá ter o seu direito de defesa, mas isso nós não admitimos. Maravilha. E aí a gente está em um momento muito melhor da fiscalização, existia uma evolução. Eu sou do tempo, não vou entregar a minha idade não, mas eu sou do tempo que a campanha de fiscalização que existia, eu já sabia, era para síndico e porteiro. Sim, mas também a gente ampliou. Não, ampliou-se, mas era só para síndico e porteiro, então ficava meio que limitado aquilo ali, e a gente sabe que existem outros contraventores, e a gente sabe que existe a contravenção, às vezes, por falta de conhecimento também, né? Isso é raro, mas acontece, a maioria das vezes é picareta mesmo, mas isso acontece. Então, já trazendo aqui para o final do nosso podcast, eu queria agradecer a presença de todo mundo, né? E antes disso, eu queria ter uma palavra de cada um de vocês e queria que o presidente falasse para a gente os próximos passos da fiscalização, as próximas campanhas, o que vem por aí, porque a gente não para, né? E depois o Rildo aí falasse dos desafios, né? Também em cima do que o presidente vai dizer aqui, que eu sei que ele tem umas novidades aí, em cima do que ele vai dizer, e que Stephanie encerrasse com o brilho dela feminino, né? Ah, com certeza. A Stephanie tem essa luz aí. Sempre. Mas Edjo, o Cresce ele sempre busca o melhoramento. Não existe nada bom que não possa ser melhorado. Sempre pode ser melhor. Nós tínhamos uma defasagem muito grande em tecnologia. Então, na medida do possível, a gente vem investindo. Isso, como nós falamos lá atrás, envolve recursos, seja na aquisição de computadores, seja de tablets, de smartphones, Contratação de software. Melhorar essa parte de internet, entendeu? A qualificação profissional ela tem que ser contínua. Eu não posso simplesmente, em uma gestão, colocar um agente fiscal nosso para um único treinamento. Primeiro, nunca teve. E agora a gente procura e incentiva para eventos a níveis nacionais, regionais. Existe uma participação mais forte do Cresce Sergipe junto a outros regionais, sejam participando ou recebendo através do Grupo Especial de Agentes de Fiscalização do Conselho Federal, que a gente chama o GEAF. Isso é uma troca de informações, de aprendizados, práticas que são colocadas em outros estados, que a gente, dentro da nossa realidade, também não adianta a gente querer fazer um comparativo com outros regionais, que a cultura é diferente, o investimento, o recurso, às vezes é muito superior, mas dentro da nossa realidade, a gente trazer práticas que deram certo em outros regionais. Práticas, porque a gente precisa ser mais eficiente, né? Mais eficiente. Ter menos recursos. Então, o Cresce, ele busca isso. Busca também, através da fiscalização, da parte não só da pasta
da fiscalização através da sua presidência, diretoria, conselheiros e os demais colaboradores, porque isso é tudo um elo, né? Às vezes a fiscalização, às vezes até um funcionário do setor administrativo, ele vai dar uma informação ali que vai evitar uma situação para fiscalização, seja para a sociedade ou para o corretor ou empresa imobiliária. Como também pode dar uma informação que a sociedade detecta, poxa, esse cara não é corretor, então eu vou detectar. Então, não é só o setor de fiscalização, é todo um setor. Agora, eles é que estão na frente, eles é que, como disse, estão olhando a cor No dos dia a dia, olhos, né? Comitiva Então, de frente. é a Então, comitiva de frente. Essa sinergia de Essa cor do conselho sinergia. precisa existir. Passando da comunicação, diretoria, todos os colaboradores. O TI é muito importante para a gente sabe, vive hoje no mundo digital. Então, a gente tem que investir, a gente tem que trazer ferramentas para que a gente possa ampliar e ser mais rápido para que a gente venha atender o nosso objetivo, que é proteger a sociedade, valorização profissional. Afinal de contas, nós sabemos que transações imobiliárias, de uma maneira geral, envolvem recursos significativos, envolve sonhos, envolve, eh, posso dizer, o maior sonho da família brasileira, que é adquirir o seu imóvel Sem próprio. Por isso que a gente fala, só é corretor quem tem, só é corretor de imóveis quem tem Cresce. Então, se ele tem Cresce, ele existe um número lá, existe uma regularidade. E isso vem trazer mais segurança jurídica para uma transação imobiliária. E os desafios, Gilson, de continuar fiscalizando, de diminuir os autos de infração, trocar por notificação, esse desafio aí que ele vem crescendo cada Uhum. vez mais. Joe, o desafio é grande, né? Desde o início, que começou grande, continua grande, até mesmo porque é o seguinte, tudo que desenvolve, vem a parte boa e vem a parte ruim. É o ônus e o bônus. É o ônus e o bônus. E o mercado imobiliário vem crescendo. Vem crescendo em Aracaju, né? A nível comercial, vem crescendo a nível de profissional, né? Que todas as nossas entregas de carteira, nossas plenárias, a casa é cheia, tá? A casa é cheia. Então, hoje nós temos 7 mil e poucos inscritos, atuantes 4 mil e poucos. Então, você vê que vem crescendo gradativamente. A gente tem um espaço na plenária justamente para falar sobre a fiscalização, como ela atua, quem é a fiscalização, na verdade, Que não tinha, né? que não existia, justamente isso que eu acabei São de falar. inovações. São inovações que foram feitas nessa nova gestão, né, que não existia o espaço da fiscalização. Hoje existe, a gente conversa, faz uma pequena palestra para as pessoas que estão entrando, justamente para conhecer a fiscalização e ajudar a fiscalização. Tá? Então o desafio continua grande. Eu não me apego muito aos números, mas eu me apego mais aos resultados. Números a gente vai ter sempre. Agora, o que me fortalece mais são os feedbacks. São os feedbacks a nível de retorno de corretor, de imobiliária, de gente que quer ser corretor, né? Que não é que quer ser corretor. Se a pessoa liga para você, liga para o conselho, liga para quem for, para começar a saber as informações, você já vê a boa fé da pessoa. É porque ela quer se regularizar. Tá? Então, o conselho está aqui para manter firme a proteção à população, principalmente a população que tem sido muito lesada, tanto que a gente tem tido retorno de nossas campanhas do dia D de pessoas que têm sido lesadas, e isso é importante, esse feedback, e deixar bem claro que a fiscalização está aqui para atuar de forma firme e rígida, educativa e disciplinar. Tá? Então, nós estamos aqui justamente para ser fortes nesse sentido até o fim. A gente começou forte e vai até o fim forte. Tá? Então, corretor de imóvel, quer fazer uma transação imobiliária, ligue para o nosso conselho, veja se a pessoa está regular, veja se a pessoa pode fazer transações imobiliárias. Venda só com corretores de imóveis que sejam cadastrados e tenham o seu número do Cresce. Porque ele pode ter o curso, né? O curso ele pode fazer, mas pode não ter o quem Cresce, tem um né? curso, ele é um técnico em É um transações técnico imobiliárias, não mas não é habilitado, corretor. mas não está habilitado. Igual quem se forma em direito. Isso. Ele é bacharel em Tem direito, que ter OAB, né? mas Pra para atuar. ele ser para ele ele advogar, ele precisa estar com a inscrição na Com hora. a inscrição na hora. Stephanie, para brilhantar o nosso podcast e finalizar ele, eu vou lhe desafiar a mandar um recado para os nossos corretores e para a sociedade de boas práticas para que a sociedade não seja lesada e os corretores continuem atuando de maneira regular
E vou pedir para você encerrar o nosso podcast aí com essa mensagem. Obrigado pela honra. Bom, primeiramente, mandar uma orientação de boas práticas à sociedade, né? Para não acabar caindo em nenhum tipo de golpe. Verificar se aquela pessoa que está entrando em contato com você, ou que você está negociando, que você buscou, se realmente ela é corretora. Principalmente quando se trata de facilidades. Você observou facilidade para conseguir aquela negociação? Desconfie. É o que vem acontecendo assim, por exemplo, no caso de consórcio. A gente recebe muita denúncia, não só de corretor, que pega os anúncios inadequados dos colaboradores das empresas de consórcio, como também já das pessoas que foram lesadas, que depois que foram lesadas, ela liga para o CRES para denunciar. Pra Depois, saber, né? depois. Depois. Para saber se é corretor. A gente já ouvindo com a experiência, já sabe que ali era empresa de crédito, financiamento, crédito imobiliário, né? Isso. Consórcio, na verdade. Vulgo consórcio. E não imobiliária, que elas achavam que era. Então, a sociedade, você tem que buscar saber se aquela pessoa é corretora. Pode buscar no site do CRES, está disponível lá. Tem o canal lá, a ferramenta de busca de corretores. Vocês podem ligar para a gente, estamos aqui à disposição. Aos corretores também, procure sempre agir de forma ética. A gente da fiscalização também recebe muita ligação de clientes, como se eles não tivessem assim, a segurança com o próprio corretor que está negociando com ele. Que às vezes é só transparência, né? Isso, pronto, Às vezes não é transparência. nem algo errado, é uma transparência que falta do Transparência. corretor de Falta de comunicação. deixar claro o isso. trabalho dele, a importância, né? Isso, transparência. A palavra certa é essa. Às vezes o cliente liga só para saber o crédito daquele cidadão para certificar. Se o corretor já se apresentou como corretor, no mínimo ele tem que apresentar a credencial ao seu cliente, né? Não, o próprio cliente liga para certificar se aquele cara é corretor. Então, corretor, apresente-se com o seu cliente. O primeiro documento que você tem que apresentar a ele é sua credencial. Isso lhe dá credibilidade como profissional registrado no mercado. E, de forma geral, né, ficar atento à legislação, porque o corretor também ele tem muito, além de exigir muito conhecimento na área jurídica, às vezes, né, o corretor tem que ter na área imobiliária, também tem a legislação do CRES para você atender, que é em relação ao anúncio sem registro de incorporação, anúncio sem número do CRES, anúncio sem autorização de vendas. Então, o corretor tem muita obrigação também que ele tem que estar atento. E isso, ele agindo conforme está previsto na lei, ele não vai cair, infelizmente, em infração, né? Felizmente, na verdade, se agir diante do que está previsto na legislação. Fecho? Pode fechar. Nunca fechei um podcast. Vai fechar? Para tudo existe a primeira vez. Então, agradecemos aqui a presença de todos vocês, de todos os participantes, nosso mediador de Jô. E até mais. Pronto, maravilha, já fez diferente. É. Bola.